Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Nesta manhã, baseado neste texto em que nós acabamos de ler, nós damos um título para esta mensagem: Perdão de pecados. Repetindo, perdão de pecado. Nesta leitura bíblica, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo na cidade de Cafarnaum. E ali naquela cidade lhe trouxeram um homem paralítico. E o Senhor Jesus ajudou. O Senhor Jesus socorreu aquele homem, tanto no corpo como na alma. Esta cura originou uma tremenda discussão pelo fato do Divino Mestre, o Senhor Jesus Cristo, haver dirigido as seguintes palavras àquele paralítico, que está aqui registrada
em Marcos, capítulo 2, versículo 5. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Desejo me ocupar, prezado ouvinte, alguns minutos nesta manhã, falando sobre a doutrina bíblica do perdão dos pecados. Como no tempo dos fariseus, ainda hoje há controvérsias em torno deste tão importante assunto. E existem várias opiniões sobre obter perdão de pecados. Mas a Bíblia, a santa palavra de Deus, a todos responde. A pergunta quem pode perdoar pecados, é uma pergunta de grande importância. Cada ser humano deverá encontrar pessoalmente a solução deste magno assunto. Porque a Bíblia responde. Lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, responde: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, também mostra a realidade do pecado. O pecado é uma realidade na vida de todos nós. Diz o texto bíblico: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. O pecado de cada homem, de cada pessoa que viveu ou que vive neste planeta, está registrado lá no céu. Quando abrimos a Bíblia, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, versículo 12, onde fala sobre o juízo final, onde os ímpios irão comparecer diante do Senhor Jesus Cristo para serem julgados, diz o texto bíblico: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Portanto, o pecado acha-se registrado no céu. O pecado está na consciência do homem. A Escritura Sagrada declara, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 1, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Portanto, o pecado está na consciência do homem. Prezado ouvinte, prezado irmão,
não poderá por si próprio se libertar do pecado. Jesus disse aos religiosos do seu tempo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. Vou repetir: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não adianta se esquecer do pecado, não adianta procurar não se lembrar mais dos pecados cometidos, ou confiar na mediação de um homem, mesmo que seja um santo, um líder religioso, um pastor, um padre. Nenhum deles pode perdoar pecado, tem poder para perdoar pecados. A Bíblia nos diz o seguinte, lá no Salmo 49, versículo 7 e versículo 8, nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Por quê? Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Prezado ouvinte, nós precisamos de perdão. Repito, nós precisamos urgentemente de perdão, receber o perdão dos nossos pecados. E o Senhor, por meio da sua palavra, nos dá a resposta certa. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 7. Vamos também ler o número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus. Por quê? Porque é grandioso em perdoar. Deixe o ímpio o seu caminho, porque Deus é grandioso para perdoar. Nós precisamos de perdão. Jesus afirma lá em Marcos, capítulo 2 e versículo 10, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. No texto que nós lemos, ele disse, no versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Só Jesus tem este poder. Nenhum homem, nenhum líder religioso, ninguém deste mundo tem poder para perdoar pecados. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Lucas escreveu
E o apóstolo Paulo, em sua carta, Lucas, escreveu lá em Atos capítulo 10, versículo 43, as palavras do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse: todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados. Mensagem do apóstolo Pedro, registrada por Lucas em Atos capítulo 10, versículo 43. Todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados. Nesta manhã, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você pode receber o perdão dos pecados. Este pecado que te perturba, que te atormenta, que mancha a tua consciência, nesta manhã, o Senhor Jesus tem poder para perdoar os teus pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, ele assevera para os irmãos, para os efésios: Deus os perdoou em Cristo. Que mensagem maravilhosa! Que mensagem poderosa! Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aleluia! Os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo e agora nós somos novas criaturas. Porque só Jesus pode perdoar pecados? Você pode me perguntar nesta manhã. Porque só Jesus tem poder para perdoar pecados? Porque apenas Ele carregou o fardo dos nossos pecados até a cruz. Ali na cruz, Ele sofreu a maldição por nós, vertendo o seu sangue precioso. Isto está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo carregou o fardo dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo registra: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, alcançando-se em seu nome o perdão dos nossos pecados, pois o pecado já castigado no corpo do Salvador não é mais nosso, mas agora ele foi transferido para o Senhor Jesus Cristo.
pecado confessado já não é mais nosso, não é mais daqueles que o recebem Cristo como seu substituto. Como podemos ser participantes deste perdão que Cristo nos oferece? Primeiro, pelo arrependimento. O arrependimento sincero é a base inicial para receber o perdão dos pecados. A Sagrada Escritura, a Bíblia, nos ensina o caminho. Atos, capítulo 3, versículo 19. Vamos ler o que diz a palavra. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Observe bem aqui, neste texto, no discurso de Pedro, a necessidade do arrependimento, a necessidade da conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. E qual é o resultado? E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quer dizer, então, que precisamos reconhecer o nosso próprio pecado, precisamos demonstrar a intenção de o deixar e também abandonar a velha vida pecaminosa. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Como podemos ser participantes deste perdão que só Cristo pode oferecer? Também pela confissão de pecado. Esta confissão é feita diante de Deus e para Deus. Esta confissão dos nossos pecados, ela é feita pela oração. Pela oração, pedimos perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Repetindo, para que isto possa ser bem esclarecido, que só Jesus pode perdoar pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda a injustiça. Ouçamos a confissão de um homem pecador que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele foi purificado dos seus pecados, ele recebeu o perdão dos seus pecados e ele confessou diante de Jesus Cristo as suas falhas. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 8, ele disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, confessando, o restituo quadruplicado. Portanto, a confissão dos nossos pecados, que é feita diante de Deus e para Deus, se faz necessário através do pedido feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Pecado confessado em nome do Senhor Jesus Cristo é pecado perdoado. Como é que Jesus perdoa os nossos pecados? Ele tira o pecado. Não importa o quanto a pessoa tenha pecado, não importa o estado em que o homem se encontra, o mais vil pecador, quando ele confessa os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, quando ele se arrepende, quando ele se converte, o Senhor Jesus tira instantaneamente o pecado. Não precisa de boas obras, não precisa de esforço próprio, não é mérito pessoal, é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele tira o pecado. Nós lemos na Escritura, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não tem pecado que o sangue de Jesus Cristo não purifica. Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz que o Senhor esquece os nossos pecados. Diz assim: e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Então o Senhor esquece os nossos pecados, e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Ainda Isaías capítulo 38, versículo 17, diz o seguinte:
lança-os para trás das suas costas, dizendo que o Senhor Jesus Cristo lança os pecados para trás. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte: tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, falando do esquecimento do pecado. Tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ainda no Salmo 103, versículo 12, diz o seguinte, que o Senhor atira para longe de nós, como o Oriente do Ocidente, os nossos pecados. Qual é o resultado do perdão dos pecados? Quando nós recebemos do Senhor Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados, nós recebemos uma nova vida, uma vida em Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: e quanto a vós estáveis mortos nos pecados, observe bem, mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, mas ele, ou seja, Jesus Cristo, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O homem que peca, que vive pecando, ele está morto espiritualmente, morto nos seus pecados. Mas quando ele aceita Cristo, confessa os seus pecados, ele é vivificado, torna-se um vivo espiritual, e os seus pecados e as suas ofensas são retiradas. Quando o filho pródigo regressou ao lar paterno, a Bíblia nos diz, lá em Lucas capítulo 15, versículo 24, ele estava morto, mas reviveu. Foi que o pai falou: este meu filho estava morto, mas ele reviveu. Então, o resultado do perdão dos pecados é uma nova vida. A pessoa deixa de ser morto espiritual para ser um vivo espiritual. O outro resultado do perdão dos pecados é a justificação diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos então justificados pela fé quando recebemos o perdão dos nossos pecados. Deus não enxerga os nossos pecados, mas vê Cristo, a qual nós, pela fé, recebemos. A justiça de Cristo encobre os que pelo perdão estão em Cristo Jesus. Romanos
capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o mundo. Preste bem atenção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos então justificados diante de Deus. Qual é o resultado do perdão do pecado? Felicidade. Lá no Salmo 32, verso 1, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele cuja transgressão, ou seja, o pecado é perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Ou seja, quando recebemos o perdão dos pecados, somos declarados bem-aventurados. A felicidade e a paz reina no coração quando o fardo do pecado é retirado. A maior felicidade é ter os nossos pecados perdoados. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu prezado ouvinte, só Jesus Cristo pode perdoar pecado. Você que me ouve nesta manhã, pela rádio, pelo nosso aplicativo, pela nossa rádio online, pelo Facebook, não importa o quanto você tenha descido para o pecado, não importa o estado em que você se encontra, o Senhor Jesus Cristo nesta manhã te oferece uma nova oportunidade, o perdão dos teus pecados. Você vai ser uma nova criatura, vai receber totalmente o perdão dos seus pecados. O Espírito Santo vai entrar na tua vida. Você vai ser o templo do Espírito Santo e vai ter paz e comunhão. Existe uma nova vida para você. Venha para Cristo ainda hoje. Não perca esta oportunidade. Que Deus te abençoe. Amém.